Olá, aqui é o Pedro e eu quero falar com você um pouquinho rapidamente sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu me refiro em específico à sociedade brasileira. Poderia me remeter também à sociedade mundial e a esse fenômeno que nós estamos vivendo globalmente, dessa circunstância inusitada de uma pandemia que tem envolvido basicamente todos os países da Terra. Mas em específico, eu quero trazer a circunstância do que nós estamos vivendo aqui dentro do nosso país, dentro do Brasil. Em específico, porque nós estamos passando por uma circunstância bastante difícil, no qual nós temos somado a esse momento que compartilhamos com outros países, esse momento bastante importante, onde tem essa pandemia ocorrendo em praticamente todos os países, mas nós vivemos também aqui dentro do nosso país, somado à própria pandemia, que tem repercussões gigantes, nós temos também uma circunstância de uma grave crise política. Então, nós nos vemos bombardeados quase que diariamente, ou por que não dizer diariamente, dependendo do quanto você acessa os meios de comunicação, do quanto você usa a tua internet ou a televisão, enfim. Mas, basicamente, em todos os canais, em todos os meios de comunicação, está sendo passado ou mostrado de forma bastante contínua e repetitiva a mesma informação, que é uma informação negativa em relação ao contexto internacional, onde aparece a doença, e agora, deflagrado alguns dias atrás, o contexto político dentro do nosso território. E não sei se você já percebeu, mas é muito sedutor. A notícia negativa, ela é muito sedutora. A partir do momento em que ela começa a ocorrer, é muito difícil nós nos distanciarmos da notícia. E por que isso ocorre? Por que nós nos sentimos tão atraídos em relação à notícia negativa? Fato é que a notícia negativa, ela tem uma importância maior para a nossa realidade. Mas como assim ela tem uma importância maior? Se nós formos observar, nós somos o fruto de um processo evolutivo ao longo de milhares de anos. Então nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele é um cérebro que vem de um processo evolutivo durante o tempo, no qual os nossos ancestrais, principalmente aqueles que sobreviveram, que obviamente foram então os que nos antecederam, Os que não sobreviveram não deram continuidade à sua linhagem, mas os que sobreviveram, pressuponho, eu sou fruto então de um ancestral meu que teve uma estratégia eficaz de sobrevivência. Então esses ancestrais que demonstraram uma capacidade maior de lidar com a realidade de maneira que pudessem sobreviver foram justamente aqueles que priorizaram identificar no ambiente aspectos negativos. Então, trocando em miúdos, em outras palavras, os nossos ancestrais que conseguiam identificar no ambiente aspectos negativos da realidade foram justamente esses que conseguiram sobreviver. Aqueles muito, vamos dizer assim, muito possivelmente foram devorados. Então, ter uma certa preocupação com o ambiente ao nosso redor foi fundamental para a sobrevivência dos nossos antepassados. Poder identificar, por exemplo, que uma pegada no solo pode representar a presença de um animal que pode pôr em risco a minha vida, que pode ser um predador, isso é fundamental para que eu consiga desenvolver estratégias que possam me proteger. Ou seja, um enfoque no lado negativo da realidade garantiu a nossa espécie chegar aonde chegou. Entretanto, a realidade de hoje, ela acaba, obviamente, sendo diferente. O que colocava em risco a nossa realidade há milhares de anos atrás não é o que nós observamos hoje na nossa realidade. Dificilmente você vai ser atacado por um tigre ou por um leão andando na rua. Você pode ser assaltado, ok? Mas os perigos que eram determinantes para os nossos ancestrais não são mais os mesmos perigos que nós observamos hoje. Vou trazer um outro exemplo, talvez um pouco mais fácil. Hoje, por exemplo, a conta da luz, nesse momento, pelo que eu sei, o governo determinou que ela não pode ser cortada. Mas se você não pagar a tua conta de luz, você vai ter um corte,
Durante 3 meses, por exemplo, se você não pagou, você vai ter um corte da tua luz. Ou a fatura, por exemplo, do cartão de crédito, que veio com um valor acima do que você estava esperando que viesse. Esse evento que, apesar imediatamente não coloca em risco a tua realidade, a nossa realidade, ele ativa o mesmo mecanismo. Assim como ativava há milhares de anos atrás esse mecanismo de sobrevivência dos nossos ancestrais. Então nós reagimos hoje por eventos muito mais rotineiros e muito mais frequentes, da mesma maneira que os nossos antepassados reagiam na presença, por exemplo, de um animal predador. E que mecanismo é esse, ou como que funciona esse mecanismo? Toda vez que o nosso cérebro identifica uma situação de perigo, uma situação que nós consideramos uma situação ansiogênica, ele deflagra uma série de reações que visam promover no nosso organismo a capacidade de reagir contra aquele perigo. Então vamos supor que nós estejamos agora numa selva e que nós nos deparemos com um animal selvagem. Mediante a presença de um predador, qual é a reação ou comportamento mais assertivo? Ou quais são os comportamentos mais assertivos, uma vez que a gente esteja na frente de um predador? Nós vamos ficar filosofando? Possivelmente não. Então, a resposta mais apropriada nesse sentido provavelmente será são duas na verdade, ou de você correr ou de você lutar. Então, mediante a presença de um predador, normalmente como que nós nos comportamos? Nós nos comportamos no sentido, será que eu tenho tempo suficiente para sair correndo? Então, obviamente, eu vou sair correndo? Ou, se eu percebo que não tenho como sair correndo, eu vou me preparar para uma outra alternativa que nesse caso seria atacar. Então, mediante situações de perigo, o nosso cérebro ele identifica essa circunstância e ativa a partir do sistema nervoso central, todo o restante do organismo para se preparar com essa situação de perigo. Nesse caso, se eu tenho que correr, eu tenho que enviar nutriente, para as partes do meu corpo que vão me possibilitar sair correndo. E quais seriam essas partes? Quais são as partes que me possibilitam no corpo humano sair correndo? Obviamente são as pernas. Então, por exemplo, toda a circulação ela é enviada para os grandes músculos, assim também como os braços. Eles eles têm um acesso maior à quantidade de nutrientes. Em compensação, o sangue ele acaba migrando das extremidades para o interior do corpo. Essa também é um ponto importante. Por que normalmente as nossas mãos elas ficam frias quando nós estamos com medo? Você já parou para pensar sobre isso? Então vamos supor que ao ser atacado, qual é a primeira parte que é atingida normalmente pelo oponente? Vamos supor que eu esteja tentando me proteger de um animal que pode me morder. Se eu coloco a minha mão, porque possivelmente eu vou utilizar a minha mão para me proteger, qual é a primeira parte no meu corpo que vai ser atingida? São as minhas mãos. E se essa parte ela for atingida e ela tiver uma grande vascularização, é justamente essa parte, tendo essa grande vascularização, eu vou ter uma grande perda de sangue. Assim, esse é um outro comportamento que fisiologicamente o meu corpo adota, de fazer com que a circulação ela migre das extremidades para o interior do organismo e para os grandes músculos, me preparando então para lutar ou para sair correndo. Entretanto, isso é extremamente funcional quando eu sou atacado por um animal. Mas vamos dizer que esse mecanismo ele seja ativado constantemente. E que hoje, na realidade humana, esse mecanismo que é um mecanismo bastante interessante quando nós pensamos em sair correndo ou quando nós estamos sendo perseguidos por um assaltante, esse mecanismo ele seja ativado de forma recorrente quando eu ligo a televisão, quando eu vejo a internet, quando eu vejo a conta do cartão de crédito. Ou seja, ele nunca é desativado, ele permanece de forma constante ativado. E isso, obviamente, vai gerar uma sobrecarga no meu organismo. É como se eu andasse de carro sempre com o pé no acelerador. Eu não tirasse em nenhum momento o meu pé do acelerador. Ou seja, mesmo que não seja necessário eu estou lá com o meu pé no acelerador, isso gera um desgaste absurdo da máquina desse carro. Então, como que nós podemos auxiliar o nosso cérebro, como que nós podemos auxiliar o nosso corpo a lidar com esse constante bombardeamento de notícias que entram no nosso cérebro e que deflagram espontaneamente
esses mecanismos de sobrevivência, com vários efeitos que eu vou falar um pouco mais na frente, ok? Mas então é sobre isso que eu quero falar com você nesse nosso bate-papo. O cérebro humano, ele é dividido em 3 partes. Isso obviamente é algo pedagógico, né? Não existe uma separação propriamente dita, mas o que observou-se é como se tivessem 3 estruturas específicas que têm funções também diferentes relacionadas ao corpo humano. O cérebro é como se o cérebro tivesse desenvolvido de dentro para fora, da parte basal para a parte periférica. A parte basal, que nós chamamos também de cérebro reptiliano, seria o cérebro mais antigo. E esse cérebro, ele possui funções, ele é chamado de reptiliano, porque ele possui funções que são próprias do ser humano, mas que também são próprias, ou que se consideram próprias, também dos répteis. E que funções são essas? Basicamente, o cérebro reptiliano é um cérebro responsável pela manutenção do nosso corpo. Então, as funções vegetativas, propriamente dito, como, por exemplo, a respiração, como o batimento cardíaco, como a respiração celular dentro da mitocôndria, complexo de Golgi. Imagina se nós tivéssemos que nos preocupar em relação à produção energética dentro da mitocôndria, que nós tivéssemos que nos preocupar em relação à quantidade de magnésio necessário para que ocorra a fixação do ATP, blá, 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 blá. Seria impossível sobreviver dessa forma. Ainda bem, de fato, é que nós não temos muita ação sobre esse mecanismo. Ele ocorre de forma inconsciente e automática. É uma forma vegetativa. Sabe quando uma pessoa sofre um determinado acidente e ela está em estado vegetativo? É que ela está em coma profundo, possivelmente, e ela não tem as outras partes do cérebro, a consciência propriamente dita, sendo ativada. Então, a primeira estrutura que nós temos no nosso cérebro é o cérebro reptiliano. Essa segunda estrutura, um pouco mais avançada, foi chamada então de cérebro mamífero. Mamífero quer dizer animais que têm mamas, né? Animais que produzem leite, onde nós também nos enquadramos. E qual é a função do cérebro mamífero? Basicamente é esse cérebro que é responsável pelas emoções. Então, talvez você tenha um cachorro. Você sabe que os cachorros, né? A espécie cachorro, são animais extremamente emocionais. Na verdade, quase que sinônimo de amor, né? Eu tenho um cachorro, gosto bastante do meu cachorro, né? O nome dele é Foca. E eu tenho uma relação afetiva bastante intensa com o meu cachorro. Eu gostaria muito que outras pessoas tivessem uma percepção ao meu respeito da mesma maneira que o meu cachorro tem. Não importa muitas vezes como eu chego em casa, se eu estou triste, se eu estou alegre, ou até mesmo se eu o trato bem, se eu olho para ele, se eu interajo com ele, o que eu percebo é que ele está sempre me esperando de forma bastante afetiva, né? Balançando a cola e tal, etc. É uma relação muito afetuosa. Ou seja, os animais, o cachorro é um animal mamífero, eles têm de forma bastante exacerbada, de uma forma bastante presente, a ação desse cérebro, que é o cérebro mamífero. Aqui nós não temos somente a emoção relacionada ao amor, ao afeto, mas também emoções relacionadas ao ódio também são próprias desse cérebro. Então, por exemplo, quando você sente inveja ou quando você sente ciúme, essas emoções, elas são características, elas só são possíveis em decorrência da presença da ação do cérebro mamífero. Foi realizada uma pesquisa com ratos, no qual eles introduziam um catéter, né, anestesiavam o ratinho, introduziam um catéter e eles destruíam essa parte do cérebro dos ratinhos. E eles verificavam que na destruição dessa parte, após, né, a recuperação do ratinho, esses ratinhos eles não tinham mais uma emoção muito importante, chamada de medo. Então o medo também ele é uma emoção e ele é característico, localizado nessa parte. Então o que acontecia? Eles observavam que o ratinho que normalmente tem medo, né, de um gato, porque obviamente dentro da relação entre um gato e um rato, o gato vai comer o rato. E o rato, obviamente, ele sabe disso. Instintivamente, ele sabe que um gato coloca a vida dele em perigo. Então, ele foge naturalmente do gato. Mas o que eles observaram nessa pesquisa, que após a destruição desse núcleo
né, mais em específico a amígdala, não é a amígdala aqui, mas é a amígdala lá dentro do cérebro, que fica localizada dentro do cérebro mamífero. Após a destruição dessa estrutura, o ratinho ele não tinha mais medo. E esse ratinho, de forma bastante interessante, ele de fato era devorado pelo gato, porque ele perdia essa percepção ou essa capacidade em sentir medo. Ok? Então esse cérebro é um cérebro bastante importante, um cérebro bastante marcante, principalmente na nossa espécie, e é aqui que nós encontramos também, como eu já falei, a possibilidade em sentir medo. Um pouco mais na superfície do cérebro, então eu tenho o neocórtex, que seria a parte mais desenvolvida do cérebro humano e quase que específica de nós, seres humanos, né? Outros animais, eles possuem cérebro, obviamente, mas eles não têm essa parte, em específico a parte da frente, tão desenvolvida como, por exemplo, ocorre na espécie humana. Uma espécie que tem uma parte que nós chamamos de córtex frontal, ou de lobo frontal, ou de córtex pré-frontal bastante desenvolvida são os golfinhos, e que nós percebemos também que são animais extremamente inteligentes. Então, é como se nós tivéssemos dentro de nós 3 tipos específicos de cérebro. Um cérebro mais desenvolvido, mais racional, um cérebro mais emocional e um cérebro vegetativo. E esses 3 cérebros, né, que é uma divisão pedagógica, eles divergem entre si. Quando você está muito emocionado, vamos supor que está no trânsito, né? E alguém fechou o teu carro. Normalmente, o trânsito é uma circunstância que nos mobiliza bastante. Até as pessoas mais da paz, né, quando estão no trânsito, às vezes manifestam bastante um comportamento que vem do cérebro mamífero. Então, você está lá no trânsito, numa boa, dirigindo, de repente alguém te corta. O primeiro pensamento que vem à tua mente, que viria à minha mente, possivelmente, né, eu sou ser humano, seria assim, pô, esse cara me cortou. A primeira emoção que me surgiria provinda dessa parte seria uma emoção de raiva, que é muito natural. Você tem todo o direito de sentir essa emoção. Agora, o que você vai fazer com essa emoção é que é um ponto bastante importante. Então, vamos supor que naquele momento o carro me cortou, eu senti aquela emoção e eu agisse completamente com base naquela emoção. Se eu agisse com base completamente naquela emoção, possivelmente eu sairia perseguindo aquele carro. Ou tentaria cortar a frente dele para pagar ou, né, fazer com que ele sofra o mesmo que eu sofri quando ele cortou a minha frente. Vamos supor que por alguns segundos eu sinto aquela emoção, mas por alguns segundos eu consigo manter a calma e permito que, por exemplo, uma outra parte do meu cérebro seja ativada, que tenha um outro tipo de comportamento no qual, por exemplo, venha à minha mente a ideia de que, poxa, eu não vou fazer isso, eu não vou colocar a vida da minha família em risco por causa dessa pessoa. Eu vou manter a calma, ele cortou minha frente, beleza, eu vou continuar aqui na minha, seguindo o meu caminho. Isso seria essa capacidade de elaborar um pouco mais, de forma um pouco mais sofisticada, ela é própria do cérebro do neocórtex, que seria esse cérebro mais racional. Então muitas vezes o que a gente observa é essa luta entre o neocórtex e o cérebro mamífero. Isso é muito típico de quando você se apaixona, né? Vamos supor lá, você se apaixonou e tal, etc. E daí tem uma parte de você que fala assim, não, sei lá, liga para ela ou liga para ele. Viria de onde essa informação? Possivelmente do cérebro mamífero, né? Ligado ou para a parte mais evoluída do cérebro humano, chamada também de neocórtex. Não, aqui quando eu digo evoluída, não é desmerecendo a capacidade ou a importância das emoções. Na verdade, se nós não sentirmos, a vida não tem graça. A vida, a coloração, a graça da vida propriamente está em poder ter essa parte do cérebro ativada. O que dá vida à própria vida, por assim dizer, é sentirmos emoção. Uma pessoa muito racional, geralmente é uma pessoa mais fria, uma pessoa mais desconectada da sua emoção. Ah, mas a vida dele é melhor, é pior? Depende. O que vai ter pessoas mais racionais? Com certeza essa pessoa mais racional é uma pessoa que pondera mais. Mas também não é uma pessoa que se joga, que de repente sente fortes emoções.
Então eu diria que o equilíbrio entre isso seria o comportamento ideal. Agora, em relação às notícias negativas, quando elas afetam o nosso cérebro aqui nessa estrutura, é interessante que a gente consiga neutralizar isso e que nós possamos então transferir a ativação muito presente aqui nessa parte para uma parte um pouco mais avançada, né? Do cérebro mamífero para o neocórtex. E qual seria uma forma, agora trazendo um pouco mais para o nosso bate-papo, o que nós poderíamos utilizar, o que nós poderíamos fazer para mobilizar uma maior ativação no córtex, no neocórtex, e uma possível desativação no cérebro mamífero. Então, um aspecto importante, uma estratégia importante. Se as notícias negativas, elas invariavelmente afetam essa parte do nosso cérebro, que seria o cérebro mamífero, é importante que a gente consiga diminuir a exposição do nosso cérebro a essas notícias. Então, é importante que eu assista às notícias e que eu veja o que está ocorrendo hoje na nossa sociedade? Sim, definitivamente, né? Senão você se torna uma pessoa alienada. É importante que você acompanhe os noticiários. Agora, é saudável que eu mantenha a internet ligada, sei lá, 24 horas. Eu sei que não 24 horas, né, porque a gente vai dormir também, mas é interessante que eu mantenha todo o tempo que eu estou acordado, a internet ligada ou a televisão, e que eu assista continuamente a essas informações e que eu absorva continuamente essas informações, tendo um excesso, uma sobrecarga de informação negativa ou expondo de forma excessiva o meu cérebro a essas informações. Então, nesse caso, eu diria que isso não é tão interessante. É importante sim que a gente possa limitar um pouco a quantidade ou o tempo em que nós expomos o nosso cérebro a essas informações. Você pode sim, eu acho importante, ter acesso a essas informações, mas não de forma excessiva. Então você pode talvez ligar a televisão na parte... Eu também não ligaria assim que eu acordo, porque esse momento é um momento bastante importante, quando você acorda e quando você vai dormir, né? Assim que você acorda, é bom você voltar a tua mente para um aspecto um pouco mais positivo da realidade. Pretendo falar um pouquinho sobre isso em outros vídeos, né? Você trazer ideias do qual você lembre, de circunstâncias que você pode se sentir grato, né? A gratidão, ela mobiliza uma outra parte do nosso cérebro, que é muito interessante, que faz com que nós venhamos a nos sentir de uma maneira bastante diferente. Então, todo pensamento, ele mobiliza uma estrutura cerebral que tem um efeito sobre a nossa fisiologia. Se você acorda de manhã e direciona a tua mente, né, para pensamentos relacionados, por exemplo, a um aspecto positivo, como a gratidão, você vai se sentir completamente diferente do que você simplesmente pular da cama, já preocupado com a circunstância política no Brasil e com o número de mortos e tal, etc. Então, assim que você acordou, é interessante que você traga a tua mente para aspectos mais positivos da realidade, como, por exemplo, lembrar de circunstâncias pelo qual você pode se sentir grato. E não precisa, às vezes nós relacionamos a gratidão a algo como, por exemplo, eu tenho que ganhar um carro, eu tenho que ganhar na loto, né? Mas, às vezes, coisas muito simples podem ser responsáveis por esses sentimentos, como, por exemplo, você passear com teu filho, como, por exemplo, você poder saborear, né, uma comida bacana. Geralmente, coisas muito simples são as que mais fazem com que a gente sinta essa emoção, a emoção de gratidão. Então, é importante que no primeiro momento, assim que você acorda, que você se direcione, que você direcione a tua mente para aspectos positivos da tua realidade, que vão ativar no sistema nervoso central estruturas bem diferentes, que vão deflagrar com que todo o teu corpo ele seja mobilizado de uma forma bem diferente, né? Um exemplo muito claro seria assim, toda vez que você vê uma pessoa que você ama, o teu corpo ele reage de uma forma bem diferente de quando você vê uma pessoa, por exemplo, que você não gosta. Geralmente quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, a gente tende a se fechar, né? Até mesmo a própria forma como nós nos posicionamos, a nossa postura, né? A gente tem que ter uma postura um pouco mais fechada. E geralmente quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, a gente tem uma postura mais aberta, a gente abraça aquela pessoa, né? Agora nesse momento, infelizmente, a gente não está tendo tanto, não estamos tendo tanto essa oportunidade, né, de abraçar as pessoas. Eu experiencio isso até mesmo na minha própria realidade. Mas isso eu conto em outro dia. Mas então, primeiro
primeiro passo, né, eu chamo aqui de passo, é não expor o cérebro de forma excessiva a essas informações negativas. O segundo passo é lembrar que o cérebro naturalmente, por ser um mecanismo de sobrevivência, se sente muito mais atraído pelos aspectos negativos. Então é muito difícil, é quase como, né, quem gosta de doce, eu adoro doce, chocolate por exemplo, é mais ou menos como o desejo quase incontrolável de você abrir a geladeira e você ter uma torta de chocolate na geladeira. Naturalmente você sentirá o desejo de comer aquela torta. Agora, se você vai comer aquela torta ou não, isso é uma outra coisa, certo? Então, naturalmente você vai se sentir atraído em ver as notícias negativas. Isso vai exigir um certo controle. Saber que aquele desejo de agora ligar a televisão, de saber como é que foi o programa, sei lá, o Fantástico de ontem, o que passou e quais foram as informações, isso é um desejo que vem quase que de forma automática. Porque entrar em contato com aquela informação e saber o que aconteceu, além do aspecto de novidade, possivelmente tem uma tentativa, né, do nosso organismo em identificar notícias negativas com o objetivo de nos proteger. Mas levando então em consideração que sim, eu vou olhar as notícias negativas, mas eu não vou me expor de forma excessiva. Também eu compreendo que naturalmente eu me sinto atraído pelas notícias negativas, mais pelas notícias negativas do que pelas notícias positivas. Geralmente a gente se preocupa, né, agora tem sido bastante divulgado pelos meios de comunicação, a gente se preocupa muito mais com o número de mortos do que com o número de pessoas que se recuperaram. Parece que o número de mortos nos impacta muito mais. Obviamente, como eu já falei, por termos esse mecanismo de sobrevivência, a morte é uma coisa que impacta muito mais. Mas o poder sobreviver, né, seria algo também extremamente interessante. Entretanto, o nosso cérebro ele vai se prender muito mais à notícia da morte do que propriamente a da sobrevivência. Essa da sobrevivência ela vai flexibilizar, nosso cérebro ele vai quase que automaticamente fazer uma comparação, mas ainda assim, a notícia negativa ela tem um peso muito maior. O terceiro passo é saber que a mente ela funciona por associação. Então, quando eu era criança, já faz algum tempo, eu sou de Florianópolis, né? Não sei em que parte do Brasil você está, você que está assistindo esse vídeo, mas aqui em Florianópolis, quando eu era criança, eu costumava pescar siri, né? Então tinha um riozinho lá, onde quando eu era criança eu ia, junto com meus primos, o meu irmão, e a gente então ia pegar siri. E é bastante interessante, mas quando você pega o siri, você coloca ele dentro, sei lá, de um balde, etc., quando você vai depois tirar esses siris de dentro desse balde, quando você puxa dos siris, normalmente vem todos os siris juntos. Eles pelas garras, né, eles se prendem uns aos outros e você puxa um siri e quando você vê, tá vindo todos os siris juntos, junto com você. Então, é uma fieira de siri, tudo misturado. Então, eles se juntam uns aos outros e acaba que vem todos de uma vez só. A nossa mente, ela funciona de forma semelhante. Então, uma notícia, seja ela uma informação, seja ela positiva ou negativa, ela vai se encadear com outra de significado semelhante. Então, vamos supor que eu pensei em algo negativo, esse algo negativo já vai automaticamente se associar a outra ideia, por sua vez, que também é negativa, que vai se associar a outra ideia que, por sua vez, também é negativa e assim sucessivamente. Então, a gente às vezes começa pensando sobre uma determinada coisa, eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais na frente, por isso que eu não quero entrar nesse mérito agora. A gente pensa sobre um assunto um pouco negativo e quando a gente vê, a gente já está lá no extremo do negativo, em decorrência dessa capacidade da mente, ou dessa forma como a mente se comporta em relação à associação de ideias. Seja
essa associação negativa ou também uma associação positiva. De repente você começa a pensar numa pessoa que você ama e daí você já começa a lembrar que de repente vocês vão sair juntos e que vocês vão fazer tal coisa. Então, por associação de ideia, a mente ela vai longe. E assim funciona tanto no âmbito negativo quanto no âmbito positivo. O quarto passo é tornar-se consciente desses pensamentos, desses padrões de pensamento. Então, você começa... uma forma de você entrar em contato, né, de você se tornar consciente, geralmente é por meio da nossa emoção. Talvez você não saiba nem muito bem o que você está pensando, mas se você começar a se sentir, vamos supor, triste, se essa emoção ela começa a ocorrer, ou então se você começar a se sentir preocupado, tem alguma coisa, um certo desconforto, você não está legal. Então, isso é um indicativo de que possivelmente estão ocorrendo pensamentos que estão causando esses sentimentos. Então, geralmente, pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então, por exemplo, eu tenho lá, vamos supor, penso num bolo, sinto fome, me movo até a geladeira. Se eu não consigo conter, né? Se você estiver fazendo dieta e você quer conter esse pensamento, o pensamento é um pouco difícil de conter, mas você quer conter esse sentimento, talvez você tenha que interferir nesse processo. Mas basicamente o modo operante é assim: pensamento que gera um sentimento que gera um comportamento. Então, se eu começo a perceber que eu estou me sentindo um pouco triste ou preocupado, é importante que nesse momento eu pare e volte o foco para mim mesmo e tente perceber que pensamentos estão ocorrendo dentro da minha cabeça agora. Possivelmente, ao fazer isso, você vai se dar conta de que você está pensando alguma coisa negativa. Então, até mesmo para que você possa mudar algo, em primeiro lugar, você tem que tomar consciência desse algo. Para que eu possa mudar o meu comportamento decorrente de uma ideia negativa, eu tenho que saber quais são essas ideias que estão ocorrendo dentro de mim. Então, por isso que é fundamental que você se torne consciente em relação a isso. Em terceiro, e aqui entra um outro conceito, que é a metacognição, é você questionar se aquele pensamento ele é verdadeiro. Eu vou explicar melhor. Você pensa determinada coisa, ou você viu na televisão, ou enfim, normalmente nós tomamos já por verdade e já começamos, então, um pensamento que gera um sentimento, já começamos a nos sentir como se aquilo já estivesse acontecendo, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, porque o cérebro humano ele é tão desenvolvido nesse sentido que o que quer que você pense, para o cérebro em si, é como se a imagem que se forma decorrente daquela ideia é tão potente quanto como se você estivesse vivendo aquilo. Então toda vez que você pensa uma determinada coisa, talvez seja uma lembrança, ou talvez seja algo que você está projetando no futuro, é como se de fato você já estivesse ou lá no futuro, ou como se você estivesse naquela circunstância lá do passado. Isso a gente vê muito em relação aos traumas, né? Dentro da psicologia, você passou por um determinado trauma, se alguma coisa fizer com que você se lembre daquele trauma, naquele momento em que você está lembrando do trauma, é como se você estivesse revivendo aquele trauma. Você não está mais lá, aquela circunstância de fato não está ocorrendo, mas o simples fato de você lembrar do trauma faz com que o teu corpo reaja como se você estivesse vivendo aquela circunstância. Então, é importante que a partir do momento que você está se sentindo um pouco estranho e você para pensar e você se vê pensando de forma compulsiva em uma determinada coisa, é importante que você questione essa ideia. Será que isso é verdade? Será que isso é uma verdade absoluta? Esse pensar sobre o pensamento, o questionar, né? O questionar aquele pensamento é o que nós chamamos de metacognição, que é um pouquinho do que eu vou falar agora então. Vamos supor que você percebeu que você está se sentindo desconfortável e tal, etc. E você olhando para dentro de você, você observa
que existe um pensamento predominante, que você está pensando sobre isso de forma compulsiva. Vamos supor que você esteja pensando que o número de infectados está aumentando. E lembra que nós falamos que o cérebro ele funciona por associação de ideias. Então você pensa, o número de infectados está aumentando. Isso é um fato, né? A gente tem observado isso. Mas vamos lá. Então você pensa, o número de infectados está aumentando. Se o número de infectados está aumentando, eu vou ser infectado. E no momento em que você pensa, eu vou ser infectado, se forma uma imagem mental de que você já está com o vírus, de que você já está com tosse, de que você já está com febre. É quase como que automático, é um processamento inconsciente, é uma associação muito forte, porque o cérebro funciona por associação. Então você entra em contato com essa informação, né, ou você pensa sobre isso, automaticamente o desdobramento então eu estou infectado. E uma possível, lembrando que o cérebro ele faz associações geralmente semânticas, né, no mesmo campo de ideias, então se é negativo, continua sendo negativo. Você pensou, está aumentando o número de infectados, estou infectado, possivelmente a próxima a próxima ideia negativa seria a cidade que eu vivo não tem hospitais suficientes. Então olha só como a mente ela já vai aprofundando aquela perspectiva. Então o número de infectados, eu estou infectado, a minha cidade não tem hospitais suficientes, ou mesmo até se tiver hospitais suficientes, quem garante que haverá UTIs, lugares nas UTIs, né? Para que, caso eu precise, eu possa disponibilizar desse serviço. Então, vamos supor que a mente ela vai se desdobrando nessa direção, eu vou para a UTI, se eu não posso ir para a UTI, eu não tenho acesso a um respirador e, consequentemente, eu vou morrer. Então, o cérebro, de uma informação que talvez esteja ocorrendo e que ocorra na tua cabeça, ele pode te levar a uma ideia final bastante drástica. E você, pensando, não tem respirador, eu vou morrer, você passa a sentir como de fato você fosse morrer. Eu me lembro que, falar ao meu respeito, que num dos primeiros momentos, quando eu comecei a observar o que estava ocorrendo no mundo em relação ao coronavírus, eu automaticamente já comecei a sentir falta de ar, porque a informação era, né, de que um dos sintomas é falta de ar, de que daí já comecei a ver se eu estou com vontade de tossir, se eu não estou com vontade de tossir, porque é uma coisa muito automática. E em todo esse processo, obviamente, eu também, então, né, eu sentindo tudo isso, eu então me questionei, tá, mas será que eu nesse momento já estou doente? Que é o próximo comportamento que é interessante que ocorra. Então é importante que ao ocorrerem essas ideias, que de fato você se questione, tá, mas eu estou morrendo agora? Possivelmente a resposta vai ser, a menos que você esteja obviamente no UTI, né? Mas se esse pensamento de morte ocorreu deflagrado lá na frente, porque você pensou sobre o fato de que mais pessoas estão sendo infectadas, não é que de fato nesse momento você está morrendo. Você está lá na tua casa, cuidando dos teus filhos, mas aí começa a vir esses pensamentos, até que por associação de ideia você vai lá e pensa, né, sobre a morte. E você começa já a sofrer em decorrência disso. Então, nesse momento é importante que você pare e que você se questione. Que você questione esse pensamento. Tá, mas eu estou morrendo de fato? E possivelmente a resposta vai ser não, porque possivelmente você não está morrendo. É só uma ideia que deflagrou, né, por associação de ideias, que por último que você estaria morrendo e que você já começa a se sentir como se de fato você estivesse tendo já os sintomas. Então, nesse momento você se questiona, a resposta vai ser não. Ao você dizer não, você tem uma quebra cognitiva. Então, esse fluxo de ideias ele é interrompido por aquilo. Então, é nesse momento que é importante, nessa quebra, que você traga a tua atenção para o momento presente. Que daí sim você vai praticar, né? Lembra que lá no início eu falei um pouquinho sobre estratégias de como você pode lidar com isso? Uma das estratégias mais eficazes de promover isso é por meio da respiração e da atenção sobre a respiração que nós
também chamamos, né, que seria uma das formas de meditação, que eu vou falar num segundo, um pouquinho mais na frente. Mas então, presta atenção aqui comigo. Você percebe o pensamento, você avalia, você questiona, e daí você decide, certo? Então esse processo, que seria o processo de metacognição, ele é extremamente interessante quando nós nos deparamos com pensamentos recorrentes, ou pensamentos que nós chamamos também ruminantes, né? De 2000 e poucos anos, né? 2500 anos, que acredita-se que Buda, né, no caso, que seria que foi uma das primeiras pessoas a utilizar a técnica, que desenvolveu a técnica, ele viveu há 2500 anos atrás. Então, essas figuras, né, religiosas como Buda, por exemplo, são de fato as pessoas que utilizaram pela primeira vez a técnica. Alguns atribuem que nem sequer foi Buda que foi o primeiro a utilizar, que tem os Vedas, Shiva e aí vai. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito. Mas fato é que a técnica ela é bastante antiga, ela tinha um nome específico, por exemplo, Vipassana. Vipassana, do sânscrito, é um dos primeiros nomes que se atribuiu a essa técnica. Que então Kabat-Zinn, Jon Kabat-Zinn, ele pega a técnica e ele começa a aplicar essa técnica dentro dos moldes da ciência. Ele começa a observar e a estudar quais são os efeitos da técnica. Então, a partir do momento que a pessoa ela realiza essa técnica, o que ocorre dentro do cérebro dessa pessoa? O que ocorre com o corpo dessa pessoa? E por vários marcadores somáticos e várias máquinas, dentre elas, por exemplo, o eletroencefalograma, é possível observar o que está acontecendo com essa pessoa sendo submetida a essa técnica. E como que Jon Kabat-Zinn define a meditação? Para ele, então, a meditação é prestar atenção de maneira particular e intencional, sem julgamento. Já vou explicar isso. Com abertura e curiosidade. Então, toda vez que nós prestamos atenção em alguma coisa, né, de forma particular, com uma determinada intenção, e que nós não julgamos, nós não nos julgamos se isso está certo, se está errado, estou fazendo da maneira certa, estou fazendo da maneira errada, isso é para ele meditar. E aí aparece ou se torna mais evidente uma das principais dificuldades para quem está começando a meditar. Normalmente uma pessoa que está começando a meditar, ela acredita que meditar é não pensar, o que de fato não é verdade. Se você entra em um estado alterado de consciência, você entra em samadhi, né, e tal, etc. Não quero falar sobre isso, talvez você encontre o no mind, o não pensar. Mas a técnica em si, ela não é bloquear o pensamento mesmo, porque é impossível. Né? Por exemplo, se eu disser para você assim, não pensa em um elefante rosa. O que você acabou de pensar? Possivelmente você acabou de pensar em um elefante rosa. Porque toda vez que você está tentando não pensar sobre um elefante rosa, você está pensando, adivinha no quê? Num elefante rosa. Então, essa não é uma estratégia que funciona. E geralmente é dessa maneira que as pessoas começam a meditar. Elas tentam não pensar. Eu fiz aqui meu desenho, né? Desculpa se não está muito legal, mas é extremamente frustrante, porque a pessoa ela vai perceber que quanto mais ela tenta não pensar, mais ela pensa. E essa atividade, que era para ser uma atividade bem simples, se torna quase como se fosse, nossa, a pessoa está sendo, ela está sendo molestada, não. Ela está sendo torturada. É quase como um instrumento de tortura. E eu me lembro, né, eu já morei na Índia, morei não de forma ininterrupta, mas em torno de 5 anos, assim, era o meu foco. E hoje o que eu ensino, fazendo um breve parênteses, eu ensino a meditação, eu ensino que a pessoa medite lá 5 minutos por dia. Mas na Índia, para o lugar que eu fui, os caras me colocavam meditando por 1 hora. E eu me lembro que eu ficava com ódio dos caras, porque assim, fazer um indivíduo, né, um jovem, era bem mais jovem do que eu sou hoje, meditar durante 1 hora, isso é desumano.
para quem nunca meditou, mas era uma escolha minha, eu fui para lá, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer nós geralmente imaginamos que o meditar é o não pensar. E não é verdade. O meditar seria simplesmente esse direcionamento da atenção de forma intencional para alguma coisa, para algum objeto. Ou processo. Um dos processos mais utilizados é o foco sobre a respiração. Então, toda vez que eu inspiro, ocorre uma sensação, a sensação do ar entrando pelas narinas, né? Se você respira pela boca, então seria pela boca, mas normalmente a gente respira pelo nariz. Então, essa sensação do ar entrando pelas minhas narinas pode ser o meu objeto de observação. Então, se eu for eleger, por exemplo, a respiração como sendo o processo no qual eu vou manter a minha atenção, intencionalmente vou manter a minha atenção, eu não vou parar de pensar, eu vou estar direcionando a atenção para a sensação do ar entrando pelo nariz, mas ao mesmo tempo na minha mente vão continuar todo tipo de pensamento, e tudo bem, eles podem continuar. Olha só que interessante, você vai continuar mantendo a tua atenção sobre o fenômeno, que no caso aqui é a respiração, e você vai permitir que esses pensamentos ocorram, e que está tudo certo. E você não vai nem sequer julgar se você estiver julgando. Vamos supor que você está lá de olhos fechados, observando a respiração, e daí ocorre o pensamento, pô, mas eu não devia estar aqui, devia levantar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. E está tudo certo. O importante é que você mantenha a tua atenção e permita que esses pensamentos ocorram dentro de você. E que essas ideias, até esses julgamentos, ocorram dentro de você. O importante é você não julgar o próprio julgamento. Deixa o julgamento lá ocorrer. Eu tenho que levantar, eu tenho que fazer aquilo, porque meu filho, porque meu cachorro, e a conta d'água, e o vírus, e assim vai, né? Então, deixa esses pensamentos ocorrerem. Não interfere com eles dentro do possível e usa como estratégia o focar sobre a sensação do ar entrando pelo nariz. Quanto mais você treinar isso, maior vai ser a tua capacidade em ficar focado sobre o momento presente, sobre o momento em que está ocorrendo aquela sensação. E tudo aquilo que nós exercitamos se desenvolve. Então, se eu estou exercitando, prestar mais atenção sobre a sensação, gradativamente o que eu vou experienciando, quase como efeito colateral, é que esse conjunto de ideias que ocorre o tempo todo na minha cabeça, que esse volume de ideias gradativamente então vai diminuindo. Mas isso é quase como se fosse um efeito colateral. Então, repetindo, meditar não é não pensar. Meditar é uma técnica. É a técnica, segundo aqui Jon Kabat-Zinn, de trazer a atenção para um determinado objeto ou processo intencionalmente e evitar julgar. Mesmo que ocorra até mesmo um julgamento, não julgar o julgamento, deixa que o julgamento ocorra, observa o julgamento. É como se você estivesse com um olho no gato e outro no rato. Você está lá observando a tua respiração, mas aqui estão ocorrendo toda sorte de pensamentos. Você deixa que os pensamentos ocorrendo, você simplesmente mantém o foco na respiração. E por fazer isso, eu vou fazer um outro vídeo depois só falando sobre isso, toda vez que eu presto atenção de uma forma específica, intencional, eu ativo justamente a parte da frente do cérebro, que é quase como se fosse um maestro, como eu falei lá para vocês, o neocórtex. Ativando o neocórtex, aumentando a ativação no neocórtex, eu tenho uma desativação ou uma menor ativação no cérebro mamífero, onde está posicionado, onde está alocada essa estrutura relacionada ao medo, relacionada à sobrevivência e a todos esses mecanismos de sobrevivência. Então, toda vez que eu aumento a ativação no córtex pré-frontal, diminuo a ativação no sistema límbico, o cérebro mamífero, fazendo com que o meu corpo ele entre mais em homeostase, em equilíbrio, em coerência. Ok? Então, finalizando aqui. Revisão para os meus alunos. Não, estou brincando, mas vamos lá. Revisando. Então, toda vez que eu percebo um pensamento negativo, percebo lá, me dou conta, estou me sentindo um pouco estranho, percebo que eu estou pensando lá determinada coisa e não consigo parar de pensar naquilo. Eu vou me questionar se isso é verdade. Tá, agora eu estou aqui já achando que eu vou morrer. Tá, eu
eu vou morrer realmente? Eu estou morrendo agora nesse momento? Possivelmente a resposta vai ser não. Então, não é verdade, eu não estou morrendo. Estou aqui, estou preocupado em relação a isso, mas de fato agora eu não estou morrendo. Estou aqui bem vivo, estou aqui com a minha família e tal, etc. Quando você tem a interrupção desse fluxo de pensamento através do não, né? Você questionou, a resposta foi não, você teve uma quebra desse fluxo de pensamento, aí sim você vai trazer a tua atenção, aproveitar, né? E trazer a tua mente para o momento presente. Então você vai praticar o que eu já falei ali, né, sobre a meditação. É lógico que é interessante que você tenha uma prática formal da meditação. Eu sugiro isso. Aqui também, aqui abaixo, você pode depois clicar e você vai ser direcionado para uma meditação que eu construí, que é um processo de 5 minutos, que eu considero, para pessoas que têm pouca experiência, é melhor que você faça com frequência ou todos os dias 5 minutos do que você fazer uma vez na vida 1 hora e nunca mais fazer. Então, aqui abaixo vai ter um link, você pode praticar todos os dias. Eu recomendo que a meditação, de preferência, seja a primeira coisa que você faça no teu dia. Então você acorda, vai lá, coloca o áudio, né? Pode ser o meu, pode ser o áudio de outra pessoa, qualquer outro áudio, no qual você exercita o prestar atenção, por exemplo, na respiração. Certo? Então você vai trazer a tua mente para o momento presente e isso vai fazer, por sua vez, que esse conjunto de ideias, que esse volume exacerbado de pensamentos que ocorrem de forma involuntária venha a diminuir. E tendo uma diminuição da ocorrência desses pensamentos, você tem naturalmente, né, uma diminuição também do efeito desses pensamentos sobre o teu organismo. Então você vai ter uma diminuição, por exemplo, da frequência cardíaca, porque quando a gente geralmente está ansioso, né, tende a aumentar a frequência cardíaca, porque é como se o nosso coração tivesse que bombar sangue para o nosso corpo para nos preparar para aquela resposta que eu já falei, né, de luta ou fuga. Então, quando você começa a prestar atenção na respiração, gradativamente você tem uma desaceleração da frequência cardíaca, da frequência respiratória, e o corpo ele começa a entrar em homeostase. Ok? Então, fica aí as minhas sugestões de como nós podemos lidar nesse momento com esse excesso de ideias negativas. Considero sim importante que você tome consciência do momento presente, das coisas que estão acontecendo, dentro do contexto da saúde, dentro do contexto político, né, que o Brasil está passando, né, não se torne um alienado, mas não submeta de forma exagerada o teu cérebro a essas informações. E se você se vê pensando de forma incontrolada sobre isso, um bom indício é você começar pela tua emoção. Então você está se sentindo mal, confuso ou irritado, você traz a atenção para essa emoção. A partir dela você tenta identificar quais são os pensamentos que estão ocorrendo e ao identificar esses pensamentos, você pode questionar, através, né, do que nós chamamos de metacognição, você pode questionar o próprio pensamento, pensar sobre esse pensamento e trazer um pouco mais de realidade, porque normalmente são pensamentos que eles não têm uma base real, é como se fosse um desdobramento das circunstâncias. Então você questiona isso, ao questionar você tem uma quebra desse fluxo cognitivo, você então traz, daí sim, a atenção para o momento presente e exercita, por exemplo, permanecer focado na tua respiração, no movimento do teu corpo, etc. E ao fazer isso, automaticamente você vai ter uma diminuição desse fluxo cognitivo, uma série de benefícios fisiológicos, como por exemplo, diminuição da frequência cardíaca e diminuição da frequência respiratória. Ok? Fico muito grato, espero que você tenha gostado. Peço que você deixe os teus comentários lá embaixo. É muito importante, o teu comentário é muito importante para que eu possa, a partir do teu comentário, produzir outros vídeos que venham a responder as dúvidas ou colocações que venham a surgir. Ok? Muito obrigado, prazer estar com você. Valeu!